Oi, galera, tudo bem? Estamos aqui para apresentar o nosso primeiro podcast de 2026. Eu sou a Lena, da 302 Info, aluna aqui do IF, e junto comigo para apresentar a Jamile, da 201 Info. E espero que vocês gostem desse nosso podcast. É um episódio muito legal para tirar as dúvidas sobre a gincana. Bom, gente, então, como a Lena falou, eu sou a Jamile e hoje a gente convidou o professor Dalton. Ele que vai estar respondendo as nossas perguntas e ele que é o criador da gincana, né? A gente agradece muito pela sua presença, professor, pelo seu tempo dedicado a esse momento. E a gente gostaria de saber, você quer se apresentar? Olá, pessoas. Meu nome é Dalton, sou professor de Sociologia aqui no campus Blumenau, desde o início da criação do campus. E eu tenho feito já algumas edições da Gincana aqui, mas aí a gente vai falando na conversa. Então tá bom. Professor, de onde é que veio essa ideia da gincana e do nome principalmente desse ano, que é Tinum, que é a edição 67? Perfeito. Eu vou dar um passinho atrás até. Tá. Por curiosidade, né? A gente vai procurar conhecer o próprio nome Gincana. Alguém sabe de onde é que vem o nome Gincana? Não faço a menor ideia. Então, numa pesquisa superficial, sem bibliografia, então não posso confirmar, né? Mas é aquelas coisas assim, vou colocar na IA. Não, não é nenhuma prova, nada. Diz que desde o século XIX, na Índia, com a ocupação dos ingleses, né? A invasão dos ingleses na Índia, eles começaram a praticar algumas atividades e buscaram a origem até, eu acho que eu tenho aqui a palavra que era Gincana, que significa, né, casa de bolas, ou local para jogos com bola. E depois isso acabou mudando algumas vezes. Passou para atividades que utilizavam cavalos, no qual ele tinha que cumprir etapas. Depois também para o automobilismo e motociclismo, né? Provas que você tem que cumprir etapas. Então, essas provas começaram a ser chamadas, né, de gincana, e depois ganhou corpo, porque se espalhou para todo o Império Britânico e chegou até os nossos dias, né? Então, achei legal. Aí também foi entrando depois atividades atléticas, coisas e tal, mas sempre nessa coisa de ou cumprir uma prova, ou fazer uma etapa. Essa ideia sempre esteve presente na noção de gincana. Agora, falando sobre o nosso nome específico, né? Eu tinha um outro nome em mente que tem um significado muito semelhante, e quando eu estive no DCE da Universidade Federal de Santa Catarina, tive algumas vezes, nós organizamos uns jogos do DCE. E a gente queria fazer umas coisas diferentes lá, né? Trouxemos um tablado de escalada, a gente colocou bastante coisa além dos jogos comuns que tem. Então ficou bem bacana e a gente chamou de Poiaru, também inspiração indígena, que significa brincar. Aí eu pensei, será que eu resgato o nome lá do Poiaru? Acho que não, aquele nome lá ficou marcado naquele período ali da história, vamos pensar um nome novo. E foi difícil, eu tenho até um dicionário Tupi, e era difícil achar uma palavra que trouxesse essa ideia de brincar. Aí eu encontrei Tinunkia, que significa divertimento. Então, eu acho que, no nosso caso, ele cai bem, porque eu já acho que, opinião pessoal, é muita disciplina que vocês têm, então é puxado, tem que ficar estudando o tempo todo. Então, tem que ter momentos de não pensar, né? Com Não pensar em certeza. nada até, né? Só para realmente descansar. Eu acho que um momento de integração, inclusive, a gincana cumpre bem esse papel, porque vão estar professores, técnicos administrativos e os estudantes de todas as turmas. Não sei se tem alguma atividade que integra mais do que essa. Não, e é um nome bem diferente que traz outra cultura, né? Faz a galera até pesquisar sobre. Então é uma coisa bem legal. E o 67 é porque é de agora, como é que é? Essa também, essa é interessante. Há muita crítica num tipo de, vamos dizer assim, uma cultura
mais jovem, mais comum, mas eu penso que é sinal dos tempos. Eu posso não gostar, mas o tempo é esse. Eu tenho até que entender por que que funciona, por que que está acontecendo assim, em que sentido que eu estou comentando de alguma forma crítica. Porque eu andei dando uma olhada na internet, o que que seria um campeonato de farmar aula 6-7, né? Não é aquela coisa lá, né? A utilidade é isso, assim, né? É aquele momento, é uma coisa bem do instantâneo, um tipo de entendimento de diversão, beleza? Então, como faz parte do momento, eu também penso no público. E eu posso dizer para vocês, quando eu digo isso nos terceiros anos, o pessoal já fica, um pouco mais. Se eu digo isso nos primeiros anos, já foi festa. Eles Então, ficam animados, né, com essa fica, coisa. fica. Então, é importante estar acompanhando, estar junto do que vem acontecendo. Eu já aprendi muito, eu dou aula há muitos anos. Foi nos meus primeiros anos que eu fui conhecendo até grupos de música que eu não tinha noção. Então, eu sempre gostei de estar acompanhando o que, que a juventude vem trazendo, que acaba virando pauta, acaba virando moda, né? Acaba Uhum. virando discussão na cultura. Então, é importante. É bom inovar. O nome ficou Ficou assim. legal. E é bom estar sempre dentro, né, do que a geração vem trazendo, senão acaba ficando para trás, querendo ou não. Então, achei bem legal a ideia do nome. Criou uma identidade realmente. Eu acho que talvez o senhor gostaria de especificar um pouquinho mais o objetivo, a gente entendeu ali pelo nome, né? Mas talvez especificar um pouquinho mais o objetivo dessa gincana, quando o senhor pensou nela, né? Ok. É, as coisas é interessante, né? Se você tem uma pesquisa sobre como é que algumas coisas iniciam, algumas são por acaso, outras são situações que forçam achar uma saída, e esse foi o caso da gincana, porque eu estava afastado para o doutorado, 2013, 17, 18, alguma coisa assim. Eu volto para cá e, vamos dizer assim, por uma desorganização entre o período de término do professor substituto que estava aqui, né, quando você sai para o doutorado, o professor te substitui, e a chamada de um outro professor substituto, enquanto eu estava afastado, teve um momento desses que demoraram 3 meses. É um absurdo. Então, quando eu voltei, a minha carga de horas sempre foi muito grande, que eu sempre dei aula para todas as turmas. Mas eu tinha que repor aqueles 3 meses. Imagina como é que eu vou repor 3 meses, que eu calculei, dava 170 aulas, porque eu dava aula para as 12 turmas. Uhum. Então, como é que eu vou repor isso? Eu voltando aqui em setembro, outubro. É impossível, né? Eu não era o responsável, mas como era o professor da disciplina. Aí eu propus, vamos fazer uma gincana, o dia inteiro, todas as turmas. E aí eu conto 10 aulas, é integrado, todo mundo junto, eu vou estar o dia inteiro, então eu conto 10 aulas para todas. Ali eu consegui tirar 120 aulas. Ainda faltaram 50 que eu tinha que repor o sábado, passando filme, ainda foi complicado. Então tem o motivo que começou foi esse, mas eu tinha já muita experiência com gincana. Eu tinha trabalhado num colégio particular, que era conhecido lá em Florianópolis por fazer gincana, mas era uma estrutura maior, né? Porque eles têm outro nível de recursos. Mas aprendi bastante lá. Depois, trabalhei um ano como professor substituto no Colégio Agrícola de Camboriú, que hoje faz parte da nossa rede, né? O campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense. E eles tinham gincana lá, mas era só para os estudantes do técnico agropecuária. Então, aquele ano de substituto, quem era responsável por fazer a gincana, uma coisa que eles têm lá que chama Academia Literária. A Academia Literária organiza os eventos em datas cívicas e a gente apresentava os eventos um pouco diferentes das datas cívicas. Nunca deixamos de fazer um questionamento crítico. Mas éramos responsáveis, ou melhor, a Academia Literária era responsável por fazer a gincana. Eu mesmo, como substituto, teve uma eleição e os guris que ganharam a Academia Literária vieram me convidar para ser. Tinha que ter um professor coordenador. Me convidaram para ser o professor coordenador. Conversamos, era malucada lá da escola, assim, sabe? A galera, camisa preta, de banda, cabelo comprido, era a Aham. turma que ganhou a academia
literária. E nem vou dizer o nome da chapa lá. Agora que eu vou falar, né? Deveria ter algum Adão lá na escola, alguma pessoa conhecida Adão, era Chapa Adão. A Chapa Meu Adão devia Deus. ser homenagem na Academia Literária. Eles que concorreram, vieram me convidar depois da eleição. Mas era uma gurizada bem bacana. E aí eu propus, vamos fazer para todo o Campus Camboriú, integrar todos os cursos. Aí lá a gente fez, com todos os cursos. Ficaram 3 equipes enormes, com 200 pessoas em cada equipe, ficou uma coisa bem grande. Foi uma escola bem maior que a nossa, né? Mas todo mundo gostou, as equipes fizeram camiseta, a equipe, ficou muito bacana. Então eu vim de lá para cá com essa experiência já de gincana, já pensava em fazer aqui, mas como depois que eu passei no concurso, uns 4 anos, sei lá, eu fui fazer o doutorado, então só na volta, e aí uma situação excepcional provocou dar um start nessa questão da gincana. E essa primeira, aí também era uma outra, uma opinião pessoal minha. Eu era contra esse negócio de, ai, tal curso contra tal curso. Eu não gostava disso, mas a gente se rende à realidade. Mas na primeira a gente fez os primeiros, os segundos e os terceiros. Aí misturava os cursos. Mas aí os terceiros levam mais vantagem, porque tem várias provas que é questão até física. Então, foram acontecendo e chegamos nesse formato que vamos ter hoje, que são 5 equipes, todas as equipes têm um primeiro ano, um segundo e um terceiro. Porque, além da integração, a gente vem buscando arrumar que ela seja mais justa, né? Uhum. Mesmo que a gente fizesse entre cursos, entre uma turma menos de mecatrônica, então mecatrônica nunca vai ter chance. Separa por curso, mas fica injusto. Nesse formato, eu acho que proporciona agora uma forma mais equilibrada para todo mundo poder participar, para todo mundo passar um dia brincando, menos as pessoas da comissão organizadora, mas a gente vai rir muito das pessoas também nas provas, mas dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho, são muitas coisas que a gente tem que buscar. Mas vários estudantes também entraram na comissão organizadora, e as pessoas têm perspectivas diferentes, interesses diferentes, então a gente tenta atender as várias demandas, né? Mas para todo mundo passar um dia bem, bem bacana. Então, realmente é passar um dia bacana. E um detalhe, eu puxei, vai estar acontecendo agora, 22 de agosto, nesse sábado, mas ela acontecia geralmente em outubro. Mas isso era ruim porque, em particular, afastava os terceiros anos que já estavam com a cabeça no Enem, né? O Enem já é ali sempre início de novembro. Então, fala, não está legal essa data aqui. Então, vamos puxar mais para logo depois das férias. A gente já faz uma atividade assim, e aí todo mundo vai estar com mais cabeça para estar participando. E tomara que isso, do meu ponto de vista, provoque as pessoas pensarem que a vida não é só trabalho ou estudo. O ser humano pode desenvolver diversas capacidades, diversas dimensões do ser. E brincar é uma que a gente vai perdendo. Vocês vão ficar com saudade depois quando entrar no mundo do trabalho, e se for um espaço que não tolere brincadeira. Não podemos perder uma dimensão, tem que ter a dimensão do brincar, do divertir, do achar graça um do outro, e que isso não seja considerado bullying. É evidente que temos todas as ressalvas, vai estar por escrito também, que a gente não vai tolerar nenhuma forma de opressão, discriminação. Mas é assim, né? Integrar, botar as pessoas junto. As pessoas estão muito cada um por si. A gente tem que começar a botar as pessoas junto, vão conversando, vão surgindo ideias. É bacana. E assim, juntando outras turmas, acaba criando novos laços, né? Novas Aham. amizades. Eu vejo que essa gincana eu já participei. E ela ajuda a gente a se comunicar mais com as outras pessoas. Porque muitas vezes, assim, no nosso dia a dia, por exemplo, eu não conhecia a Jamile, não conversava com ela. E a gente caiu no mesmo grupo, assim. A gente já começou a conversar até antes. Então, acho que é uma coisa que cria laços e a galera vai lembrar. Então, acho um projeto bem legal que vocês estão fazendo. Realmente é importante essa integração que o senhor está trazendo para os alunos, porque, querendo ou não, o primeiro ano eles chegam sem conhecer ninguém, e é difícil, querendo ou não, um ambiente novo, né? Então, dessa forma, a gente faz com que seja mais leve, né? Porque eles
eles se obrigam a interagir com as outras turmas. E só para reforçar para quem está nos assistindo que a gincana vai acontecer nesse sábado, dia 22, a partir das 8h30 da manhã, e será durante o período matutino e vespertino. E tem mais alguma coisa que o senhor está no objetivo? Vocês querem ver como é que dá ponto para a galera? Como é que... Como assim dá ponto? Que nem o estudante quando pede, ô, professor, dá meio ponto? É assim? Não, isso aí não tem. Não, por exemplo, participou, algum professor viu que estava empenhado, quer contribuir. Vai ter isso? Não, entendi. Que era nas outras edições, acabamos fazendo isso, que era uma forma de estimular os estudantes a participarem. Aham. Mas era uma forma também que estimulava nesse sentido de a pessoa está indo lá pela gincana, a pessoa está indo por aquele ponto em biologia, né? Galera, ó, biologia, os dois professores arrastaram um monte de gente para a gincana quando passaram a dar o ponto. Esse ano, não. Não, não vai ter ponto para ninguém, disciplina nenhuma. Esse ano, aliás, continua existindo outras atividades que promovem isso, não tenho crítica nesse sentido, mas para a gincana eu tenho uma perspectiva que a gente vem fazendo, que é conseguir focar mesmo na ideia de se divertir. Uhum. E ir tirando o máximo das outras coisas, né, que vão ficando no entorno. Como eu falei só na questão de iniciar, né, mas hoje tenho certeza que as pessoas que estão contribuindo, temos assim uma coordenação, um grupo de apoio tanto dos servidores como de estudantes, né, dos servidores com técnicos administrativos e docentes e os estudantes. Então, é um trabalho com bastante gente envolvida, mas só sai porque tem bastante gente envolvida, porque senão você surta. No primeiro ano, fiz aquela primeira experiência, né? Foi difícil, mas aí por outros motivos, ou melhor, deixa eu contar um deles. Tem estudantes que têm um perfil um pouco mais intimidado, bom, mas que gostaria de estar presente, mas não quer participar das provas. Aí tem alguns, eles vinham, posso participar da comissão organizadora? Pode. São diversos perfis. O interessante é a gente conseguir oportunizar um espaço onde os diversos perfis possam ser atendidos. Vai ter gente que vai vir só para ficar lá na arquibancada para torcer. Vai ter gente que vai vir para paquerar. Vai ter gente que vai vir, vai ter um misto quente com um copinho de café com leite de manhã, vou lá já fazer meu café da manhã ali. Então, são muitos interesses que acontecem, que acabam, de certa forma, promovendo essa ideia de investimento, sem a pressão. Ah, Para não dizer daí que não tem nada, né, aspas de pressão, vão ter questões nos quiz das disciplinas dos professores que estão participando na gente. De certa forma, realmente para alguma coisa o pessoal vai vir, né, ver se é para se divertir, o que seja, eles vão acabar se entretendo, né. Mas o que o pessoal realmente quer saber é o será que o senhor pode dar algum spoilerzinho sobre alguma prova, alguma coisa assim? Posso. Aliás, porque essa não foi divulgada. Uma das provas que vai ter pontuação para todas as equipes que trouxerem um gibi mais antigo. O gibi mais antigo vai ganhar mais ponto e aí depois a gente vai vendo a ordem da, da data dos quadrinhos, gibis, HQs, dependendo de como chame. O mais antigo vai ganhar mais pontos. interessante. Teve uma prova semelhante no ano anterior, que foi da moeda mais antiga. Eu lembro que minha turma se empenhou realmente para achar, foi bem legal. Ganharam? Então, ganhamos. A gente conseguiu uma bem antiga. E qual que foi a parte, assim, mais desafiadora de planejar essa gincana? Porque a gente sabe que não é uma coisa fácil quando está lidando com um grupo de pessoas, tendo que entreter esse grupo. E qual que foi, assim, a parte do planejamento que mais te desafiou? Vamos dizer, outra daquelas situações que a vida se mistura com aquilo que a gente tem que resolver, né? Eu tive muita participação na universidade, para além da sala de aula. Alguns professores achavam que eu ficava fora da sala de aula demais, mas era a opinião deles.
E uma das coisas que eu acabei conhecendo, porque eu tive contato com um espaço de São Paulo que chama Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, e eu fiz um curso lá que demorava 2 anos, né? Então, eu ia 2 ficava uns dias em São Paulo, que me habilitou para dar cursos de educação popular. Eu sempre gostei de estar envolvido, e muitos desses cursos eu dei dentro do espaço das universidades, das escolas, na época a gente chamava segundo grau, né? Agora ensino médio, que são importantes, as pessoas têm que conhecer mais o mundo que vive. E nesses aprendizados, aí foi num outro espaço, eu aprendi a fazer planejamento com metodologia popular. Então, eu tenho uma concepção minha de planejamento. E aí, esses momentos são os momentos interessantes para praticar até a concepção de planejamento. A minha tem um suposto: planeja aquele que executa. Então, não dá para organizar uma gincana sem ter estudantes. Não dá para ter uma gincana sem ter os técnicos administrativos, né? Então, esse pessoal tem que participar da construção. Então, isso foi legal, mas independente de ser legal, independente de exercitar, é muito trabalho, né? Alimentação, som, como é que vai estar o campus, os cuidados que tem que se ter. Nós não temos como, embora seja cheio de câmeras, talvez demais, não dá para a gente acompanhar todos os estudantes que estão aí, né? Mas temos uma certa responsabilidade porque estamos nós aqui num dia letivo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente combinou, todo aqui o prédio das salas de aula estará vedado para os estudantes. Ninguém entra aqui, o espaço é para ficar lá. Para promover mesmo que as pessoas foquem até mais e estejam mais concentradas também no espaço, não vamos arrumar a bola de vôlei para quem quiser brincar na rua, nada disso. Não vai ter. Ali é o dia da gincana. O pessoal vai ter os outros 364 dias do ano para jogar vôlei, para brincar. Como é que é aquele negócio em cima da mesinha ali? Como é que tem o nome? Futevôlei? Pimbolim? Não? Futemesa. Futimesa? Como é que se chama? Futimesa, Futimesa. futimesa, tá. Aqui fui assessorado por uma pessoa que não está aparecendo no vídeo. Então, e também tem que ter aquele cuidado com as provas para ver se não se machuca e tudo. Então, a parte assim mais desafiadora talvez é segurar essa Boa, galera. boa, boa questão também, porque acontece, né? E coisas até por nossa responsabilidade. Eu tinha uma corda que eu trouxe para cá, mas ela era de material sintético para fazer o cabo de guerra. Só que aí a gente vai aprendendo com o erro. O pessoal enrolava a corda no braço, passava nas costas, Meu e a Deus. corda, né, você está sendo puxado, ela raspava e queimava. Ficou um monte de gente com a pele queimada. E eu olhava, nossa, eu sou responsável por isso, né? Então a gente agora conseguimos comprar uma outra corda, que não é que ela não possa causar problema, mas é menor a possibilidade dela criar esse problema de puxar, e a gente vai tentar resolver se conseguir ainda antes da prova, colocar uns nós e as pessoas Ah, segurarem sim. apenas nos nós. Ninguém vai enrolar corda no braço, isso como um exemplo, né? E gincana também precisa recursos. Se a gente conseguir ainda os recursos, aí devia comprar luva, para não arrastar na mão de ninguém. Ó, gente, já mais um spoiler das brincadeiras que vai ter. Porque às vezes a gente pensa uma coisa num formato e, poxa, bacana, você olha a prova. Algumas provas, junto com a comissão organizadora, principalmente dos estudantes, eu gosto de testar antes. A gente Uhum. vai lá no ginásio, já vê o local e testa. Mas acontecem coisas para além do que a gente pensou, né? Tem provas que aconteceram que me preocuparam o que eles estavam fazendo, né? Mas é porque a gente não tinha pensado uma alternativa para o pessoal não ficar no vácuo aí, sem entender. Era uma prova que tinha um quadrado e tinha que encher o maior número de pessoas dentro do quadrado e elas tinham que ficar 30 segundos ali dentro. Então, todo mundo, né, se abraçava, se grudava, uma coisa e tal. Eu vi em vídeo, olhei, era em pé. Não é que uma equipe pega e coloca assim, ó, o espaço do quadrado era equivalente a 7 pessoas deitadas, né? Eles até mais cabia duas, eu acho, na frente.
Eles não colocaram todo mundo deitado, uma fila, depois outra fila de deitados por cima, depois uma terceira fila de deitados por cima, depois uma quarta fila de deitados por cima. E isso faz muito peso em quem estava lá embaixo, né? E aí começam a tirar as pessoas, eu olho ali, tem uma menina que está puxando ar, puxando ar, Tadinha. porque estava. Eu olhei para eles, meu, assim, parabéns pela criatividade, mas não coloquem alguém tão pequeno lá de baixo, coloca os grandalhão na turma de baixo. Mas a gente já modificou as regras, não pode, mas esse tipo de coisa. Então, muitas coisas a gente vai aprendendo no fazer, né? Então, pode acontecer um pequeno machucado, alguém arranhou o joelho, coisa e tal. Ninguém precisa sair quebrado, nem quebrar nada, né? Ninguém tem que sair queimado, nada disso. Mas, poxa, eu lembro que era muito comum, se eu pensar, eu considerando mais ou menos a mesma idade de vocês, num outro contexto, a gente ficava muito ralado, a gente ficava bem mais ralado do que hoje em dia. Parece que vocês estão. Nós tínhamos espaço para brincar na rua, nos bairros. Tinha terreno baldio, tinha lugar para correr, na rua. Hoje não, hoje é uma sociedade que provoca mais todo mundo ter que estar pensando na segurança, no medo, coisa e tal. Exige mais cuidado, né, querendo ou não. E não tem e até espaços, então as coisas vão mais nos condomínios, em clubes, são coisas bem mais restritas, assim. Mas sim, temos preocupação, todo mundo passa um dia bem, não precisa ninguém se machucar, mas um arranhado, uma raspada, alguma coisa vai ficar de marca para contar durante a semana depois, principalmente se for a equipe que ganhou. Essa dificuldade toda de estar controlando ali a galera é justamente por isso, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro, né? Tem que ficar pensando, meu Deus, e será que a galera vai entender as regras mesmo? Não vão imaginar alguma brecha ali nas regras, né? E a gente queria também entender como que o senhor pensou nessas equipes? O que que você pensou para dividir e garantir o equilíbrio das equipes, não ficar ninguém com déficit ali na equipe? Isso. Eu conversei com alguns professores, com os técnicos, colocava essa situação e também com os estudantes, depois que a gente formou a comissão dos estudantes, mas antes eu já conversava com outros participantes, né, da coordenação, tem os técnicos administrativos e os docentes. Como resolver a questão para tornar mais justo? Porque era um olhar simples, a mecatrônica nunca iria ganhar, porque tem uma turma de ingresso no ano a menos do que eletromecânica e do que informática, então tinha que achar uma forma de resolver isso. E então foram saindo várias sugestões, mas aqui acabou vencendo, até porque aí eu fui conversando com algumas turmas. O que que vocês acham desse formato, né? E eu percebi que é uma resistência em misturar cursos. Há uma resistência em misturar cursos. Tomar um dia, a gente consiga chegar a um ponto que ninguém se preocupe com isso. Independente, são todos estudantes aqui do campus e não tem isso. Eu gostaria, né? Eu penso um projeto com essa referência, mas a gente se adapta à realidade. Não é o tipo de coisa que não precisa impor. Deixa a experiência de todo mundo, de vivenciando, o que o pessoal acha. A gente vai fazendo as alterações que mais for conveniente para todo mundo e considerando sempre também a opinião das próprias turmas, né? Não adianta querer forçar uma situação. Então, já estamos. Eu acho que a gente está demos um passo à frente, porque já dividimos ali os que têm duas turmas, vão ser duas equipes diferentes. E, e agora de uma forma justa, cada um com um primeiro, um segundo e um terceiro. Então, está equivalente. A gente espera que venham todos o maior número possível, que isso acaba contando, né, para participar das provas, etc., né, que venha o maior número. Também não temos controle sobre isso, embora a gente fez um grande trabalho, acho que eu e outros professores falamos em sala de aula, que ó, não pode faltar, é dia letivo, de manhã e de tarde, e é uma atividade diferenciada, vai acabar contando mais falta que não vier. É evidente que a gente não quer prejudicar ninguém na questão das faltas, mas não dava para eu chegar assim, pessoal, vai ter gingana no sábado, quem quiser vem, quem quiser não vem, né? Não dá para fazer assim ainda, né? Espero que o pessoal curta e só pelo fato de ter curtido passe a vir. Mas
primeira condição já é essa, um dia marcado como dia letivo desde o início do ano, e a atividade será gincana, então a gente vai cobrar firme a presença das pessoas. Eu lembro que você comentou que uma das regras é não cometer nenhum tipo de bullying. Tem mais alguma outra regra que a galera não vai poder infringir no dia? Então, essa foi uma boa discussão também dentro das coordenações, das comissões, né, as comissões organizadoras. O que fazer? Como punir caso um estudante quer bater em alguém, uma briga, né, soco? O que fazer? Só como exemplo, tá? Claro. Aí, não, elimina a equipe. Outros, não, elimina só o estudante. Outro, tira o estudante da gincana e corta ponto da equipe. Então, a gente foi pensando alternativas, mas tem que ter, nesse conjunto de situações que a gente entende como intoleráveis, tem que ficar marcado que realmente nós não vamos aceitar, e que se você infringe aquilo, e não é pequenas coisas, né? Um agredir outro é um grau muito além do aceitável, como qualquer outra prática de xenófoba que a gente às vezes sabe que ocorre, racista, contra a mulher, discriminatória, machista, misógina. Isso todos estão no mundo, isso ocorre no mundo, isso ocorre nessa nossa parcela do mundo aqui na escola também. Então a gente tem que ter formas de combater, não podemos aceitar. Não tem como entrar na cabeça da pessoa e não seja mais machista, mas aqui dentro ela não vai praticar isso. E a gente tem que demonstrar em todas as ações, mesmo nessas de integração, que nós não vamos tolerar esse tipo de conduta aqui na escola. Com certeza, uma conduta dessa é realmente inadmissível, não dá pra continuar um jogo assim, né? Mas se por algum acaso houver empate em alguma prova, alguma coisa assim, como que o senhor pensa em continuar isso? Qual será o critério Isso, utilizado? pra desempatar, né? Nas provas que a gente verificou com possibilidade de empate, por exemplo, a queimada, Uhum. como são 5 equipes, vai dar um total de 10 jogos, supondo que 2 equipes vençam 3 partidas cada. Aí, neste caso, na situação desenhada exatamente dessa forma, a gente vai fazer uma final. Ó, ficou 2 equipes com o mesmo número de vitórias, faz uma final. Dependendo, cada prova tem uma forma que a gente pensou para ver como é que resolve. Então, teria que ver as provas em particular para ver como é que faria com cada uma delas. Mas a gente fez uma discussão de formas de desempatar e até colocar o restante da pontuação. Por exemplo, uma queimada, ficou uma em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas tem 2 igual aqui no quinto, ou no quarto, como é que resolve? A gente vai, em cada partida, contar quantos sobraram em cada equipe. Aí depois, se precisar usar essa matemática, ela vai ser a forma de resolver a questão do desempate. Ó, essa equipe aqui sobrou sempre mais pessoas. Então, essa equipe aqui fica vitoriosa em caso, como mais uma alternativa, né? Não na final, daí de desempate. E sobre o respeito entre as equipes? Claro que vai vir um monte de torcida em peso, com cantos. Muitas vezes algumas pessoas acabam se empolgando demais e querendo talvez até arrumar briga com a outra equipe, ou cantando coisas um pouco desrespeitosas em relação a cantos, instrumentos, batuques. Como é que vai funcionar? Vai poder? Então, como referência primeira, eu estou utilizando a conduta que nos foi orientada para os GIFs. É uma referência primeira. Nós estamos ainda conversando para fazer uma flexibilização. Qual que é a orientação? Os GIFs são os jogos internos do Instituto, né? Instituto Federal, que até ocorreram recentemente em Blumenau. Vieram pessoas dos vários campi do Instituto Federal Catarinense. Na questão das torcidas, a orientação é o que estava na orientação. Ela só pode se manifestar para torcer favorável à sua equipe. Não pode torcer contra outra equipe. Tá.
Então, essa é uma referência que, se fosse tudo muito mais fácil, nem não teriam criado esse tipo de situação. Acho que talvez até possa ser um resultado de algo que é bem mais complexo, que é já a própria violência na sociedade, a forma como as pessoas vêm se tratando, como que isso reverbera, por exemplo, dentro de um campo de futebol, que tem brigas entre torcidas. Não pararam só nos campos de futebol, já em jogos dentro de ginásio, torcidas de vôlei. Eu cheguei a ver cenas de jogos universitários, ou de faculdades particulares contra uma outra pública, eles se ofendendo, fazendo musiquinha jocosa, né, de desprezo em relação ao outro. Então, entendo que essas orientações, na verdade, no caso eram normas até, buscam coibir isso, ou no mínimo buscam não ter aquele problema naquele momento. Mas acho que isso é totalmente insuficiente, porque, como eu falei ainda há pouco, nós somos uma fotografia pequena do mundo. Então, a gente reproduz o que está no mundo, de certa forma. E a gente tem que entender o que que causa isso. Se a gente não buscar mexer na causa, pouca utilidade vai ter isso. Não é nem pedagógico, apenas proíbe para não ocorrer uma situação, mas a gente tem que entender melhor as causas, trabalhar contra essas possíveis causas para poder combater de uma forma melhor. Então, a gente vai flexibilizar um pouco e desde que, e isso vai estar escrito, as turmas prontamente escutem qualquer membro da comissão organizadora quando eles solicitarem para parar de fazer barulho. Até porque eu acho que o sistema de som de vocês aqui é mais legal do que vai ter lá na quadra. E o ginásio não tem uma acústica boa. Então, a gente Uhum. precisa, às vezes, de silêncio para que as pessoas possam ouvir, ou uma questão que vai ser respondida no quiz, ou para escutar como é que é a explicação da prova. Então, desde que as equipes respeitem, eu acho que dá para a gente flexibilizar um pouco. Não sei se precisa ter a fanfarra lá dentro, porque aquilo é um barulhão do caramba. Mas você vai levar um, sei lá, um apito, como é que chama? Uma vuvuzela, um negócio desses aí. É bem usado, vamos flexibilizar. Ah, ok. Essa forma de pensar, né, nas coisas de uma forma mais minuciosa, de pensar realmente, ó, nessa aqui eles podem interpretar desse jeito, podem fazer alguma coisa, né, que esteja fora do padrão ali que a gente pensa, realmente evidencia que o professor já teve muita experiência em outras escolas, como o senhor falou, mas a gente queria saber se tem alguma história, algum momento engraçado ou marcante que o senhor lembra para contar. Tem. É, como a gente disse, que é um dia de divertimento, não é à toa. Você não sai sem rir, né, do dia de gincana. Uma que com certeza o pessoal vai gostar. É engraçado que às vezes o pessoal gosta de ver o ridículo também, né? Nós estamos numa geração que gosta de ver o ridículo. Mas chama corrida ao contrário. A pessoa vai ter um bastão, quase como se fosse, pensa assim, para ter uma noção, um cabo de vassoura, né? Um pouco menor. Então a pessoa vai colocar a testa naquele bastão, vai girar 20 vezes, ela vai sair tonta, e aí do marco de onde ela sai, vai ter um ponto que ela tem que chegar na quadra, só que depois dela girar essas vezes todas, essa pessoa tem que andar de ré, de costas. Então, é muito difícil. Eu acho que ninguém fica sem cair nessa prova, né? Você fica tonto mesmo. Mas aí eu vi um rapaz numa prova dessa, agora eu vou falar, vai virar dica para todas, né? Vou matar a prova aqui. Mas é que aconteceu naturalmente. A gente vai orientar, não, a prova você vai em pé, tá? Mas o rapaz, quando caiu, ele aproveitou caindo assim de costas. Não é nada de machucar, não. É que você cai, ele já deu uma cambalhota para trás. Aproveitou a queda, já deu uma Tonto, hein? cambalhota para trás, ficou de pé, aí caiu de novo, deu outra cambalhota, Tem que e aproveitar. aí eu falei, olha, e ganhou a prova. Ganhou a prova. Alguém que aproveitou a queda. Então, Né? esse soube aproveitar. É, Eu lembro também de um momento, foi no meu primeiro ano, que sempre tem a competição dos calçados, de tirar os calçados, desatar os nós, sair correndo. E uma amiga minha foi a última a conseguir colocar o cadarço, enfim. Quando ela foi correndo, ela só
deu um tombaço no chão e todo mundo já do outro lado, só ela vindo. O ginásio todo parou pra mim, eu lembro disso até hoje. E foi no primeiro ano. Não é, claro, assim, a gente ali, a nossa primeira preocupação, não é? A nossa primeira preocupação é machucou? Não, não machucou, beleza, né? Você segura o riso até ela dizer que não machucou. Depois, não, tudo bem, então segue. Outra, essa também não deveria acontecer, mas essa corda, eu já estava usando há tantos anos a corda antiga, e a gente vai experimentando coisas, tá? Vou te dizer uma coisa que fui experimentar e deu totalmente errado, que foi colocar, eram apenas 3 equipes, na queimada tinha 90 pessoas por equipe, ou 70, tá? 70 ou 90, de qualquer forma. Então, assim, era 70 de um lado e 70 do outro, na queimada. Meu Deus. A gente não sabia o que ia acontecer. Chegamos a botar 2 bolas, tudo ao mesmo tempo, mas aí ficou rolando a prova. Então, o professor de educação física, era o Daniel, era um dos que estava como juiz, só que a prova não terminava, não terminava. Mesmo com 70 de cada lado, ninguém acertava a bola, ninguém, ainda por cima. Aí tivemos, eles pararam a prova, ó, sai todo mundo, fica 12 em cada lado. Mas não funcionou. Não deu Acontece. Com certeza Mas não ia assim, só funcionar. aquela cena de entrar 70 em cada lado foi legal de ver aquilo, né? Mas não funcionou. E outra com a corda a corda era muito velha, muito velha. E aí também nessa linha, puxei o primeiro exemplo, porque a gente estava botando o máximo de pessoas. Então tinha 20 em cada lado, puxando a corda arrebentou. É horrível. 20 pessoas caíram. E arrebentou a corda, caiu todo mundo. Um em cima do outro. Não, foi. Então, eu vi ainda que a corda, ela quando arrebentou, ela sai como um chicote ainda, né? Ela ainda bateu em alguém, eu fui lá ver, machucou? Não, não machucou. Tá. Mas, Ao menos serve de risada, né? Claro, lembrar os momentos depois, que é um momento ali pra se entreter, né? E tem alguma prova que você tá ansioso ou algum momento que você acha que vai ser o mais legal, que você quer que chegue logo? eu fiz. Acho que não é questão de prova, várias estão no mesmo patamar de ser bastante bacana, mas eu olho como um momento de acontecer no histórico da gincana uma situação ímpar. Por quê? Porque no formato que estava anteriormente, parabéns ao curso de informática que ganhou as edições anteriores. Mas esse ano, acredito que as turmas da eletromecânica e da mecatrônica vão estar com bastante disposição para quebrar essa hegemonia que só ganha o curso de informática, né? Eu não torço por ninguém. A comissão, inclusive, é legal ter falado nisso, a comissão está orientada, né, a fazer aquele exercício de não manifestar, né? Senão já fica outra equipe, você está torcendo por aquela equipe, então está julgando nesse critério. Não, mas é uma gurizada, está olhando ali a sua turma. Não dá para podar, né? A pessoa tem ali seu sentimento de alegria porque ganhou a prova. Isso vai ter. Mas não dá de fazer, por exemplo, uma pessoa da comissão organizadora, que, como eu vi que vários estudantes vão fazer, de repente vão desenhar um 6, um 6, 7 no rosto, alguns vão fazer isso. Não dá para alguém da comissão organizadora eu vou botar um 6, 7 em vermelho, porque a equipe da sala que eu pertenço é vermelho. Não dá de fazer isso, né? Também temos, a comissão organizadora vai estar todo mundo de preto. Então, qualquer manifestação é de preto. Nem aí a gente deixar passar que tem preferência. E sobre as cores dos times? Porque vai ser separado, a gente já sabe como vai ser separado. Quem ficou com que cor? Como é que tá organizado isso? Ok, primeiro foi acertar a definição das cores, quais cores seriam. E andei perguntando em algumas turmas se os cursos têm referência com alguma cor, acabaram me dizendo que alguns cursos têm, assim, uma identidade com algumas cores, a gente colocou essas cores, aí está o verde, está o vermelho, e mais 5 equipes, 5 cores. Então ficaram roxo, vermelho, branco, verde e azul. E fizemos um sorteio. Isso aqui vai ser um trabalho pessoal daí da edição, não sei o quanto que vai pegar aí, mas
Ali aparece dois professores, né? O professor Alexandre, famoso, e o professor Carlos Benck, famoso por detectar celular em sala de aula também. E fizeram o sorteio. E ali no sorteio estão as cores que eu já vou dizer como é que ficou o resultado. Aí ficou da seguinte forma. Na mecatrônica ficou com roxo. A equipe da Info, que começa com 101, ficou com branco. A equipe da Info, que tem os 102, ficou com azul. A equipe da Eletro, que começa com 101, ficou vermelho. E a equipe da Eletro, que começa com 102, ficou o verde. Essas são as 5 cores. E a comissão organizadora vai estar de preto. Certo. E, gente, para finalizar com chave de ouro, se você pudesse dar uma dica para a equipe que quer muito ser campeã, querem vencer, estão vindo na raça, qual que é a dica que você tem para dar para essa galera? Eu, como dou aula em quase todas as turmas, a gente fica ouvindo, prestando atenção. Então, tem turmas que estão estimulando muito para que as pessoas venham. Mais ou menos acontece assim, não é uma garantia. Mas a equipe que traz um número maior de pessoas tem uma boa chance, né? Você tem bastante gente para variar nas provas, tem bastante prova e algumas provas que vão ter vários jogos, dá para diversificar a participação de todo mundo. Então, acredito que vir com esse espírito, trazer o maior número de pessoas é um bom ingrediente. E eu tenho percebido isso bem forte nos primeiros e nos segundos. É normal, o terceiro, quase todos os anos, vem um número menor. Esse ano a gente tentou amenizar uma situação para os terceiros, porque a gincana ocorria mais para o final do ano. Aí tem Enem, vestibulares, isso dificultava. Então a gente trouxe para agosto, agora, final de agosto, para ver se facilita. Mas geralmente o pessoal, os terceiro, virou a página ali do meio do ano, a cabeça já começa, né, tá orientada numa outra situação. E dizer duas coisas, né? Com certeza, a gente espera que ocorra tudo bem, e se ocorrer tudo bem, é porque teve participação de bastante gente. Todo mundo vai estar ajudando para fazer isso. Então, já antecipadamente quero agradecer bastante a participação dos servidores docentes, servidores técnico-administrativos, da comissão organizadora dos estudantes, das estudantes, que é bastante legal. Primeiro, porque vão também aprendendo como organizar as coisas, eu tenho conversado daí com os grupos isso, para vocês irem tendo um know-how de fazer essa coisa, né? Ó, hoje eu estou aqui, pode ser que não esteja, né? Mas sim, vai mudando as pessoas, mas é importante que fique o conhecimento da realização daquela atividade, que a instituição absorva isso. E nessa edição especial, uma expressão do tempo, vai ser a Gincana Tinunquiá, edição especial Six Seven. A gente vai estar deixando uma lembrança com todas as equipes. Todas as equipes vão ter uma lembrança da Gincana Six Seven, mas as provas que cada equipe vencer também vai ter um bonequinho Six Seven que vai representar a vitória naquela prova ali. A gente achou que seria mais legal promover, manter na linha da ideia do divertimento, né? Eu até brinco, se a escola tiver assim um dia uma sala de troféus, etc., o pessoal vai ver o que esses bonecos se servem aqui, né? Que é legal, né? Uma outra perspectiva, não só troféu. Eu não gosto muito do histórico do início do que o troféu representa. Sem problema nenhum, as pessoas têm troféu, primeiro, segundo, terceiro, teve mérito para isso, mas a perspectiva que a gente quer construir não é o mérito, é que realmente, se as pessoas um dia conseguirem incorporar, de vir um dia para brincar, isso é muito bacana. É claro que vai ter competição e todo mundo vai querer ganhar, e esse ano mais ainda todo mundo vai querer ganhar daí. É Acontece. isso, é isso. A gente gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado por vir responder as nossas perguntas, que muita gente estava com dúvida, por disponibilizar seu tempo para a gente.
E também por estar organizando isso, porque é uma coisa muito legal, a galera esvazia a mente, querendo ou não, vem aqui, se diverte, acaba esquecendo a prova que vai ter, acaba tirando um peso muito grande das costas, ainda mais no terceirão que a gente se cobra muito por causa dos vestibulares. Chega aqui, a gente vê que a gente ainda pode brincar, a gente pode ter o sangue de competir, enfim. E essas dicas, eu espero que essas dicas, que esses spoilers, tenham gerado na galera uma animação pra estar vindo amanhã aqui brincar com todo mundo, interagir com todo mundo. E a gente espera todo mundo aqui amanhã pra fazer esse negócio acontecer, dar essa energia pro lugar, né? Então, mais um spoiler final aí. Agora que eu não me recordo já o que eu falei, eu não falei. Eu falei que vai ter uma prova que vai ser estudante imitando algum servidor do campus. Não Não. falou. Então, para cada equipe, já está dando spoiler de uma prova, cada equipe vai ter que colocar uma pessoa para imitar algum servidor do campus, algum docente, algum servidor técnico administrativo. Essa vai ser bem legal. Essa vai gerar bastante E risada. você comentou que tinha uma coisa que você não podia contar, mas Ah, que ia ser muito legal. bastidores do podcast aqui, tá? Então, vai ter uma prova, não posso contar qual é a prova, mas essa única prova vai ter uma grande participação de pessoas nessa prova, por equipe. A pessoa que ganhar vai levar ela mesmo a lembrança do Six Seven. Aí, ó, galera, então vamos se empenhar em todas as provas para sair com o bonequinho do Six Seven. Espero que tenham gostado desse nosso episódio. Vão ter muito mais por aí. E, gente, eu espero que as dúvidas tenham sido respondidas. A gente quer muito vocês aqui pintados, pintem a cara, tragam bandeira, venham fazer barulho positivo, torcendo a favor do seu time. E é isso, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Valeu.